Olá, meus amigos concurseiros do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Eu sou o professor Emerson Castro e estou aqui hoje para poder falar para vocês um assunto bacana, uma videoaula legal que com certeza você vai gostar. Uma videoaula que, na verdade, vai deixar você mais perto de usar esse uniforme. Você que está me assistindo, que quer muito virar um soldado da Polícia Militar do Ceará, tem que assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo vai ser de uma mega revisão da Polícia Militar do Ceará, feita especialmente para você que está aí no YouTube, nos assistindo de forma gratuita, elaborado aqui pela Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Nós já invadimos a Polícia Militar do Pará, uma aprovação maciça, absurda, incluindo primeiros lugares. Agora, o nosso objetivo também é provocar essa invasão na Polícia Militar do Ceará. E esse vídeo vai te ajudar, principalmente aquele aluno que não teve condições de ter acesso ao nosso pacote completo, vai ter oportunidade de pelo menos participar dessa mega revisão. Vem comigo, fica até o final, se concentra, sai das redes sociais, foca bacana que no final com certeza você vai gostar. E no final tu já sabe, gostou, dá um like, faz teu comentário, porque é uma forma da gente poder saber o que está acontecendo, o que está passando pela sua cabeça, para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos vídeos, a qualidade. Tranquilo? Vamos lá então? Essa mega revisão vai ser sobre a parte de conhecimentos específicos. Você já deve ter visto outras aulas minhas aí no YouTube, correção de prova, aula sobre o Estatuto dos Militares, e agora então nós separamos para vocês 40 questões. Mas Emerson, me fala uma coisa, essas 40 questões que você botou aqui, vai botar para a gente aqui, essas 40 questões, tá pessoal? São muitas questões. Elas foram elaboradas por quem? Qual foi a banca? Pessoal, foram elaboradas por nós mesmos aqui. A nossa equipe da Loja do Concurseiro é uma equipe fantástica, com base em provas anteriores de concursos de polícias que já foram cobrados a partir da legislação institucional. Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar do Ceará, que já no último concurso foi cobrado isso, foi organizado inclusive pelo CESP-UNB, né? Então a gente trabalhou em cima dessas questões e trouxe para ti 40 questões em formato de certo ou errado, sempre a questão dizendo se está certo ou errado e depois explicando onde está isso, em que lugar está escrito, para que você possa ter uma noção. É uma revisão muito bacana, vamos junto. Primeiro item, a hierarquia e a disciplina são a base institucional das corporações militares do Estado, nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual. Pessoal, hierarquia e disciplina não tem como ficar de fora da tua prova. Serão muitos itens falando da parte da legislação institucional, Estatuto dos Militares, Código Disciplinar e a Lei Complementar número 98, tá certo? Mas hierarquia e disciplina é um assunto que vai, com certeza, nortear vários itens da tua prova. Esse item, por exemplo, é um item que está certíssimo, está correto. A autoridade e a responsabilidade cresce sim com o grau hierárquico do militar estadual. Um soldado tem uma autoridade e uma responsabilidade desse tamanho, vamos imaginar assim. Já um cabo um pouco maior, um terceiro sargento um pouco maior, um coronel, que inclusive pode ser o comandante geral, já tem uma responsabilidade, uma autoridade bem maior. Quanto maior o grau hierárquico, maior vai ser a autoridade e a responsabilidade. Vamos ver aqui então o que nós separamos para vocês aqui. Presta atenção. Hierarquia e disciplina, pessoal, são a base institucional das corporações militares do Estado. Nada, nenhuma instituição militar sobrevive sem a hierarquia e sem a disciplina. A hierarquia e disciplina, a gente diz que são os dois pilares, né,
Então, como se fosse uma construção, uma corporação militar, a hierarquia e a disciplina são os dois pilares que dão sustentabilidade para a existência dessa corporação militar, nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual. Isso já responde o item 1, já responde, mas a gente vai além. É assim que a gente trabalha aqui na loja do concurseiro. Veja, a hierarquia militar estadual é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. A ordenação é realizada por postos ou graduações. Lembra? Posto quem tem é oficial, graduação quem tem é praça, dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, e se faz pela antiguidade. Daí aquela frase célebre: antiguidade é posto, ou precedência funcional, no posto ou na graduação. Tranquilo? Então aqui, ó, o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência crescente da autoridade. Respeitar a hierarquia, então, é você saber que o capitão ele tem uma hierarquia mais elevada do que o primeiro-tenente, que tem uma hierarquia mais elevada do que o subtenente, do que um cabo, do que um soldado. Esse respeito, então, vai seguir nesse acatamento à sequência crescente de autoridade, beleza? Uma pequena revisão, então, envolvendo aí hierarquia e disciplina. Continuemos. Segunda graduação é o grau hierárquico da praça, acabamos de falar isso, né? Conferido pelo comandante-geral, correspondendo cada graduação a um cargo. Aqui tu só tem que tomar cuidado basicamente com uma coisa: graduação tem a ver com a praça, mas é conferido pelo comandante-geral. E aí, meus amigos, está certo ou está errado? Está certo, meus amigos, está perfeito, é isso mesmo. Vem comigo e observa a diferença entre posto e graduação. O posto é do oficial, é conferido pelo governador do estado. Cada posto é um cargo. A graduação é da praça, conferido pelo comandante-geral, correspondendo cada graduação a um cargo. Então, fica atento. Posto e graduação é uma coisa que, se vier na prova, você tem que acertar tranquilamente. Está aqui o bizu para você não errar, beleza? Sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Imaginemos, então, que um subtenente da reserva remunerada vá redigir um ofício, vá redigir uma carta, um documento para alguém, e ele queira se identificar como tal. Então, ele tem que dizer subtenente, RR, subtenente da reserva remunerada, fulano de tal, para que aquela pessoa lá, o destinatário daquele documento, ao ler, saiba que ele é um subtenente, mas não está mais na ativa, se encontra em inatividade na modalidade reserva remunerada. Ok, meus amigos? Beleza? Fechamos então. Vamos ao item 3. O posto de major. Mas, Emerson, é posto major? É, porque major é oficial. E oficial a gente acabou de ver que tem posto. O posto de major pertence ao círculo de oficiais intermediários. E aí, o que é que você me diz? Tu lembra disso? Isso aí está certo ou está errado? Beleza? Isso aqui está errado. Errado. Major pertence ao posto. É um posto que pertence ao círculo de oficiais superiores. Oficial intermediário só tem um posto. Presta bem atenção. Oficial intermediário só tem um único posto, que é o posto de capitão. Beleza? Olha só para a gente poder dar uma relembrada em tudo isso. Aqui nós temos os nossos círculos oficiais superiores. Nos oficiais superiores nós temos o coronel, comandante-geral, coronel, tenente-coronel e major. Então veja, para responder a questão, major é um oficial superior. Intermediário, capitão, conforme eu falei, só o capitão é oficial intermediário.
Oficiais subalternos, quem são? Os tenentes. Existem 2 tenentes, primeiro tenente e segundo tenente. Quando o cadete se forma na academia, ele já é declarado segundo tenente. Depois ele pula para primeiro tenente, seguindo a promoção. Beleza? Para revisar mais um pouco, nós temos os círculos das praças, subtenentes, primeiro, segundo e terceiro sargentos, círculo de cabos e soldados, dos quais fazem parte os cabos e soldados. Beleza? Ok? Fechamos então essa revisãozinha. 4. Em igualdade de posto ou graduação, presta atenção, igualdade de posto, são 2 capitães, 2 cabos, conversando, trabalhando juntos, entre os militares estaduais da ativa e inativa. Então, veja, um cabo da ativa e um cabo da reserva remunerada, por exemplo, ou seja, está na inatividade. Tem precedência aqueles que tiverem maior tempo de serviço no referido posto ou graduação. Isso aí está errado. Isso seria certo se fosse ambos da ativa, que é aquela frase, atividade é posto. Mas, quando eu junto igualdade de posto e graduação do pessoal da ativa com o pessoal da inativa, os da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Está escrito aqui, pessoal, no artigo 31, parágrafo 4º. A precedência entre os militares estaduais da ativa, de mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade. Foi o que eu disse, antiguidade é posto. Se nós tivermos 2 capitães da ativa, aquele que tiver mais tempo no posto de capitão é o mais antigo. Capitão A, 4 anos de serviço no posto de capitão. Capitão B, 2 anos no posto de capitão. Ambos da ativa, o capitão A, que tem 4 anos, vai ser mais antigo, vai ter precedência sobre o capitão B. Porém, no parágrafo 4º do artigo 31, em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa, os da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Beleza? Portanto, o item 4 está errado. 5. Na PMCE, em igualdade de posto em quadros diferentes, o QOA, quadro de oficiais de administração, tem precedência sobre o QOS. Isso aí está erradíssimo. Emerson, como é que eu sei isso aqui? Eu passei batido, eu perdi. Onde está? Vem comigo. Artigo 31, parágrafo 5º. Em igualdade de posto, as precedências entre os quadros se estabelecerão na seguinte ordem: QOPM, depois QOS, depois quadro de oficiais dos capelães, depois quadro de oficiais de administração. Notem que é na seguinte ordem, então é de cima para baixo. O QOPM tem precedência sobre o QOS, que tem precedência sobre os capelães, que tem precedência sobre os oficiais de administração. Quanto mais em cima, mais precedência tem sobre os mais de baixo. Portanto, aqui ele falou que o QOA tem precedência sobre o QOS. Não, porque o QOA está abaixo do QOS. Seria o contrário para estar certo, beleza? 6ª questão. Os cadetes são hierarquicamente superiores aos subtenentes, primeiros sargentos, cabos, soldados e alunos soldados. Perfeito, pessoal. Não há dúvida que os cadetes são, sim, superiores. Está aqui no artigo 32, inciso 2. Os cadetes são hierarquicamente superiores a esse pessoal todinho. Está perfeita a questão, então. 7. Os militares estaduais têm direito a 8 dias de afastamento total do serviço, por motivo de falecimento de pais. Falecimento, então, é a licença, é aquele afastamento total relativo a luto de pais, irmão, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos e sogros, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Está certo, pessoal. O luto é sim de 8 dias e é sim referente a esse pessoal todinho aí dos seus familiares. E aí eu trouxe aqui para ti o bizu total. Esse bizu está no artigo 60.
afastamento por núpcias, luto, instalação e trânsito. Mas, Emerson, a questão não fala em núpcias, não fala em instalação, não fala em trânsito, mas é uma forma da gente revisar e colocar você que está nos assistindo aqui no YouTube de forma gratuita, mais próximo de se uniformizar, igual o nosso mascote lá no início da aula, como um soldado, beleza? Então vamos revisar isso. Núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias. Está aqui a resposta da nossa questão. Luto, 8 dias. Falecimento de pais, irmão, cônjuge, companheiro, filhos e sogros. Instalação, até 10 dias. Instalação, até 10 dias. Trânsito, até 30 dias. Lembra que instalação é a licença, é o afastamento que vão lhe fornecer para que você possa, chegou no local, mudou de sede, por exemplo, foi transferido de um município para outro, chegou lá e agora você tem que se instalar, você tem que se alugar uma casa, de repente comprar um imóvel, botar seus filhos na escola, você procurar uma faculdade para você, para sua esposa e por aí vai, tá certo? E o trânsito é o afastamento que vão lhe dar para que você possa fazer o trânsito, o deslocamento de um município para o outro, que a gente sabe que não é tão simples assim, nós deixarmos uma vida em um local e irmos para outro. Lembrando aqui algumas diferenças. Núpcias e luto não tem a palavra até, são de 8 dias. São de 8 dias, tanto a núpcias quanto o luto. Mas, Emerson, eu não quero passar 8 dias nas núpcias. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Então, eu não quero passar as núpcias 8 dias. Não importa, meus amigos. Gostando ou não gostando das núpcias, você tem sim que passar 8 dias. Mas, professor, eu não gosto muito, é minha sogra que morreu e tal, não sei o quê. Então, não dá para eu ficar 8 dias, um dia já me basta. Não pode, seja sogra, seja sogro, seja quem for. Luto, 8 dias. Informou que vai casar, núpcias, 8 dias. Informou que morreu alguém desse pessoal aqui, 8 dias também. Diferente daqui, que aqui é até. Pode ser 1 ou 10, pode ser 1, 2, 3 ou 30, beleza? Uma tela bacana, se eu fosse tu, registrava muito bem essa imagem aqui, porque na tua prova isso aqui é muito forte para cair. 8. Aqui um estilo de questão típico do CESP-UNB, porém, o Instituto OCP pode trazer a ideia do CESP para si em algumas questões. Para não deixar você que está me assistindo desprevenido, para que você seja pego de surpresa na hora da prova, você vai ter aqui comigo algumas questões que são as chamadas situações hipotéticas, tá certo? Onde vão contar uma história para você avaliar se está certo ou errado. Veja só, o Major Andrade, passando férias com a família na Argentina, poderá fazer uso normalmente dos uniformes, com os seus distintivos, insígnias, emblemas e agildas, já que, mesmo não estando em missão policial militar, não precisa estar expressamente determinado e autorizado, pois trata-se de uma prerrogativa do cargo. Isso aí está totalmente equivocado, está errado. Se ele não está em uma missão policial militar, ele precisa sim estar autorizado. Por que ele vai usar aquele uniforme ali? E está aqui no artigo 75, proibição do uso de uniformes por militar. É proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos, onde entra as gildas, etc., na forma prevista no Código Disciplinar e nas situações abaixo. Em manifestação de caráter político partidário, no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão policial militar ou bombeiro militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado. Veja, salvo quando expressamente determinado e autorizado. E lá ele dizia que não precisava estar autorizado. Se não for missão policial militar, ele tem sim que estar autorizado. E para fechar, na inatividade também é proibido,
salvo para comparecer a solenidades militares, estaduais, cerimônias e etc. Beleza? Vamos lá. Questão 9. O militar que deixar de comparecer à sua OME por mais de 24 horas consecutivas, sem comunicar motivo de impedimento, será considerado ausente. Perfeito, pessoal, está certíssimo. Então, aqui a questão de número 9. A ausência é sim dessa forma. Tem duas formas de ausência, nós vamos ver aqui. Está aqui você, imagina que está aqui você, ó, fardadão bacana. Só espero que nunca aconteça com você essa situação aqui, nunca precise você passar por essa situação. Quando você passa mais de 24 horas e você deixa de comparecer à sua OME sem comunicar motivo, era para você estar lá hoje, 8 horas da manhã, você não compareceu. Amanhã, 8 horas da manhã, você não deu nenhum telefonema, não mandou e-mail, não comunicou de forma alguma. Você vai passar a se tornar um policial militar ausente. Ou a outra forma é se você se ausentar sem licença da OME, onde serve ou local onde deve permanecer. Imaginemos que você trabalha num quartel, num expediente tipo de administrativo, de 8 ao meio-dia e de 14 às 18. Você foi para o trabalho de 8 ao meio-dia e aí você voltou, entrou de novo no expediente, 14 horas, quando deu 15 horas, 16 horas, você foi embora sem comunicar ninguém, você se ausentou sem licença de ninguém, sem autorização de ninguém. No outro dia, 24 horas depois, você não informou nada, você vai ser considerado um ausente. Beleza? Ok? Fechamos essa questão, mas ainda vamos lembrar aqui do artigo 177, né? Decorrido o prazo mencionado, serão observadas as formalidades previstas em lei. Questão 10, mais uma questão aí, como eu te falei, de situação hipotética. Marcelo Martins, militar estadual, reformado por incapacidade definitiva, após completar 3 anos nessa situação, foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso. Logo, poderá retomar ao serviço ativo por ato do governador do estado. Ele foi reformado, foi julgado incapaz, 3 anos depois ficou bom. Vamos resumir a história. Isso está certo ou está errado? Ele pode voltar para o serviço ativo? Isso aí está errado. Por que, Emerson, que não pode? Por causa do tempo. O tempo não é de 3 anos, meus amigos. Olhe lá. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos. Está aqui no artigo 194, parágrafo único. Reforma, tempo limite de permanência para fins de retorno ao serviço ativo. A questão dizia que já tinha completado 3 anos, não pode, no máximo 2 anos. Beleza? Ok? 11. Reversão é o ato pelo qual o militar estadual agregado ou inativado retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo quando cessado o motivo que deu causa à agregação ou quando reconduzido na inatividade para o serviço temporário na forma desta lei. Isso aí está perfeito, está certinho. Esse é sim o conceito de reversão e está escrito lá no artigo 174, que é reversão, é exatamente o que esse camarada falou na questão. E compete a quem? Mas essa questão não pede isso aí, a questão da competência. Mas a gente aqui está falando sim disso aí. Compete ao comandante geral efetivar o ato de reversão. E deve ser publicado no boletim interno da corporação até 10 dias contados do conhecimento oficial do fato que a motivou. Beleza? Então está aqui mais uma revisãozinha aí no artigo 174 do Estatuto. 12. O militar estadual da ativa
no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é obrigado somente, apenas, exclusivamente, cuidado, a participar do serviço na instituição do júri e do serviço na Justiça Eleitoral, caso venham a ser convocados. Isso aí está errado, eles não são obrigados não, pessoal, eles são dispensados dessa participação. Toda vez que vocês observarem algo muito forte, principalmente se for somente, apenas, exclusivamente, nunca, essas palavras, elas tendem a transformar a questão em errada. Você liga o alerta quando vê palavra muito forte assim. Aqui esse obrigado transformou a questão em errada, está aqui no artigo 71. O militar estadual tal, é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na Justiça Eleitoral. Então, não é obrigado a ir. Por exemplo, se você está na ativa, está exercendo a sua função e chegar um telegrama lá para você, uma carta convocando você para ser participante do tribunal do júri ou mesário, de repente, nas eleições. Tranquilo? 13. Mais uma situação hipotética bacana. Robson Castro, militar da PM do Ceará, já tem idade e tempo de contribuição para solicitar a sua transferência para a reserva remunerada. No entanto, o mesmo concluiu há poucos meses um estágio de duração de 12 meses por conta do Estado. Presta atenção, 12 meses, ele acabou de fazer. Nesse caso, a transferência de Robson Castro para a reserva remunerada só será concedida mediante prévia indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido estágio, inclusive as diferenças de vencimento. Isso aí está perfeito, está certo, tá? Se você fez um estágio ou um curso nessa situação aqui, você tem que passar um determinado tempo para poder você pedir a reserva remunerada, transferência para a reserva remunerada. Mas, Emerson, que tempo é esse? Dá uma olhada. Artigo 81, parágrafo 1º. No caso do militar estadual, fazer esse curso superior a 6 meses por conta do Estado, 3 anos, então, um curso que seja superior a 6 meses, você só não vai indenizar se você esperar 3 anos para poder pedir a transferência para a reserva remunerada, salvo, o contrário, então, se for menos de 3 anos, vai ter que indenizar. E aqui, pessoal, como é que ele dizia? O mesmo concluiu há poucos meses. Se são poucos meses, não ultrapassou 3 anos. E por que tem que ser 3 anos? Porque a duração foi de 12 meses. Dá uma olhada aqui. Se for igual ou superior a 18 meses, não era o caso lá, tem que passar quanto tempo, pessoal? Então, dá uma olhada aqui, ó, 5 anos, tá certo? Até, então, próximo a 18 meses, vamos entender assim, superior a 6 meses, mas menor que 18 meses, 3 anos de carência, digamos assim, 18 meses em diante, carência de 5 anos. Vou entrar para a reserva remunerada ano que vem. Vou fazer um curso agora de 2 anos acima de 18 meses. Vou ter que esperar 5 anos para poder ir para a reserva remunerada, caso eu não queira indenizar o Estado por conta disso, ok? 14. Em relação à elegibilidade, o militar estadual alistável é elegível, desde que atendidas a determinadas condições. Se contar 10 ou mais anos de serviço, será agregado por ato do comandante-geral, sem perda da percepção da remuneração. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certíssimo, pessoal. Uma revisão perfeita aí sobre essa questão da elegibilidade. E está previsto aqui no artigo 53. Se contar menos de 10 anos. Olha só, se contar 10 anos ou mais, nós temos primeiramente a situação, se contar menos de 10 anos, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar,
a partir do registro da candidatura, tá certo? Registrou a candidatura, tem menos de 10 anos de serviço, se afasta. Se contar 10 anos ou mais, tá aqui, ó, se contar 10 anos ou mais, será agregado por ato do comandante geral e o restante é exatamente igual, está escrito aqui no item 14, por isso que está certo. 15. As corporações militares do Estado são subordinadas ao governador do Estado e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Isso aí está errado, pessoal. Está errado. Mas Emerson não é subordinado ao governador do Estado? É, mas não é subordinado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Está aqui no artigo 2º logo. Abra a sua apostila da loja do concurseiro ou de qualquer curso que você queira. Está lá no artigo 2º. São militares estaduais do Ceará, os membros das corporações militares do Estado, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinadas ao governador do Estado, tá certo então, e vinculadas operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Presta atenção então, meus amigos, ó. Do jeito que está escrito no item 15, dá a entender que é subordinado tanto ao governador quanto à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E não é. Ao governador, de fato, é subordinado. Com relação à Secretaria de Segurança Pública, é apenas uma vinculação operacional. Vinculação operacional. Aproveitamos e reforçamos aqui algumas outras ideias que são passíveis para a tua prova também. As corporações militares são forças auxiliares e reserva do Exército, baseadas na hierarquia e disciplina. Ok? 16. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando. Perfeito. Chefia, direção das OMS. E os cabos e soldados são obrigatoriamente, mais uma vez, liga o alerta. Liga o alerta. Apareceu uma palavra muito forte. Tudo indica que pode estar errado isso daí. Obrigatoriamente os responsáveis pela execução, está errado. Eles são elementos de execução, mas é preferencialmente, é essencialmente, jamais obrigatoriamente, tá certo? Está aqui, ó. Artigo 43. Oficiais preparados ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e direção. Perfeito, então. A primeira parte está perfeita. E hoje, aí que está o erro. Revisar aqui, ó. Mas Emerson não falava de subtenente sargento, meu amigo. Tu está na loja do concurseiro. A loja do concurseiro está te dando isso aqui porque quer o teu bem. A gente sabe da dificuldade, com certeza, que muita gente passa por não ter condições financeiras de poder pagar um curso completo, que é o ideal. Mas pelo menos com essa revisão, pode ser, com fé em Deus, vamos rezar, vamos orar, para que essas questões apareçam na sua prova. Eu creio nisso e tenho fé em Deus que vai acontecer. Subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais da capacitação de pessoal, no emprego dos meios, na instrução, administração, comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes à corporação. Então, vejam, os oficiais comandam, chefiam, dirigem, são assessorados pelos subtenentes e sargentos. Já os cabos e soldados, no artigo 45, são essencialmente responsáveis pela execução. A questão falava em obrigatoriamente, por isso estava errado, são essencialmente. Beleza? Bacana essa tela? Tranquilo? Bem, pessoal, então na questão 16 nós encerramos a parte do estatuto e agora a gente vai passar para o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Então, o Código Disciplinar é a Lei 13.407 de 2003. Vamos lá. 17. Estão sujeitos a esta lei os militares do Estado do Serviço Ativo, tá certo, da reserva remunerada, tá certo, e os reformados, errado.
questão 17 está errado. 18. Diferentemente dos militares do estado do Ceará que estão na reserva remunerada, os militares que estão no serviço ativo estão sujeitos ao Código Disciplinar dos militares do estado do Ceará. Presta atenção. Diferentemente dos militares do estado do Ceará que estão na reserva remunerada, observe que a questão 17 e a questão 18 são muito parecidas, né? Não, pessoal. Reserva remunerada também está sujeita ao Código Disciplinar, portanto está errada. Quando ele falou diferentemente, quer dizer que os da reserva remunerada não estão sujeitos e os do serviço ativo estão sujeitos, tá? Então está errado. Está aqui, ó. Sujeição e excepcionalidade no artigo 2º estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo, os da reserva remunerada. Não se aplica isso aqui, ou seja, não estão sujeitos a esta lei. Militares do Estado ocupantes de cargos públicos, não militares ou eletivos. Cargos públicos não militares. Lá, diretor do Detran. O camarada é um diretor do Detran. É policial militar, é major, é tenente-coronel, é coronel, por exemplo, da PM e foi seu diretor do Detran do Estado do Ceará. Ele ocupa um cargo público que não é militar. Ou eletivo, deputado, vereador, senador, tá certo? Ele, então, não está sujeito ao Código Disciplinar. Aos magistrados da Justiça Militar também não entram, não estão sujeitos a isso aqui. E os reformados? Veja que a questão 17 dizia que os reformados estavam sujeitos à lei. Não estão, então, beleza? 17 e 18 errado, está aqui a explicação, observe lá na sua apostila. 19. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, está certo? Conferido por ato do comandante-geral e confirmado em carta patente ou folha de apostila. Está errado. Posto não é conferido pelo comandante-geral, é conferido pelo governador. Mas espera aí, você deve estar se perguntando, você que está atento e que de repente não entendeu muito bem isso aí. No estatuto, não falava em carta patente e folha de apostila. No estatuto não falava. Porém, posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente ou folha de apostila. No Código Disciplinar fala isso aí. É o governador do estado, não é o comandante-geral. Porém, ele fala mais, é confirmado em carta patente ou folha de apostila, ok? E a graduação é das praças, conferida pelo comandante-geral, normal. 20. As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com a sua gravidade em pesadas, médias e leves. Está errado, né, pessoal? Está errado. Não existe a figura do pesada. As transgressões disciplinares são classificadas em graves, médias e leves, e jamais pesada. Então, artigo 13. 21. A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM ou OBM sem estar circunscrito a determinado compartimento. Perfeito. Perfeita definição de permanência disciplinar e está previsto aqui no artigo 17, exatamente o que estava escrito aí. 22. Para fins disciplinares e para outros efeitos, o comportamento militar classifica-se em bom quando, num período de 2 anos, lhe tenham sido aplicadas até 2 permanências disciplinares. Está certo, pessoal? Está perfeito aí essa definição do comportamento bom. Aquele camarada que, no período de 2 anos, recebeu punições de permanência disciplinares até 2, ele vai sim ficar no comportamento bom. E com relação a essa questão do comportamento, a gente trouxe aqui para você essa situação. Excelente, 10 anos, nenhuma sanção disciplinar, mesmo por falta leve. Excelente, 10 anos sem nenhuma. Ótimo, quando no período de 5 anos lhe tenham sido aplicadas até 2 repreensões. Bom, que é o objetivo da questão,
quando num período de 2 anos lhe tenham sido aplicadas até 2 permanências disciplinares. Regular, 1 ano até 2 permanências ou 1 custódia. Mau, que é o pior comportamento, 1 ano, mais de 2 permanências ou mais de 1 custódia. Essa situação do comportamento está prevista aqui no artigo 54 do Código Disciplinar. É importante porque ele pode fazer esse jogo que nós fizemos aqui na questão 22, beleza? Vamos em frente. Para a classificação do comportamento, fica estabelecido que 2 repreensões equivalerão a 1 permanência disciplinar. Está perfeito. 2 repreensões equivalerão a 1 permanência disciplinar. Está aqui, ó. Para a classificação do comportamento, fica estabelecido que 2 repreensões equivalerão a 1 permanência disciplinar. Bem, na 24, chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte ou assistir, é uma transgressão de natureza média. Infelizmente, isso aqui tem chance sim de cair na tua prova, né? Já no último concurso da PM de Ceará, o próprio SESP-NB cobrou essa questão para você dizer se era média, leve ou grave, e a gente está te preparando para isso. Então, a questão 24 está errada. Essa não é uma transgressão de natureza média, é uma transgressão de natureza leve, tá? 25. Disparar arma por imprudência, negligência, imperícia ou desnecessariamente é uma transgressão de natureza grave. Tá perfeito, tá certíssimo a questão 25. 26. Usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar a prisão é uma transgressão de natureza grave. Também está perfeita, é sim de natureza grave. E para a gente poder fechar essa questão aí das transgressões, observe lá. Entender-se com o preso de forma velada ou deixar que alguém o faça sem autorização de autoridade competente é uma transgressão de natureza grave. Isso daí está errado, a questão 27, porque não é de natureza grave, é de natureza média. Dá uma olhada lá no Código Disciplinar, que elas estão elencadas, transgressões de natureza grave, média e leve. Eu, particularmente, acho muito injusto isso aqui aparecer na prova, porém, a gente tem que estar preparado para tudo. Colocamos 4 itens aqui para poder mostrar para ti como pode aparecer na prova e para mostrar que você deve sim dar importância para isso aí, para que não perca questões na hora da prova. Eu sei que é difícil, é complicado gravar tudo, mas faça os seus esquemas aí. Quem foi nosso aluno na loja do concurseiro, a gente tentou passar muitas dicas que infelizmente agora aqui nessa mega revisão não dá tanto tempo para a gente poder falar sobre isso, tá certo? Mas a grosso modo você tem que pensar o quê? Aquilo que for muito grave para você, for muito absurdo, é grave, transgressão de natureza grave. Aquilo que for muito básico, muito simples, quer dizer que é uma transgressão de natureza leve. Aquilo que você entender que não está nem dentro do muito grave, nem muito básico, é a média. Isso dá mais ou menos um direcionamento para você acertar esse tipo de questão aqui, ok? 28. A comunicação disciplinar dirigida à autoridade competente destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico, tá certo? Quando não houver indícios ou prova de autoria, está errado. É errado porque não é quando não houver, é quando houver. Está aqui no artigo 27. Quando houver, beleza? 29. Não haverá publicação de sanção disciplinar quando forem reconhecidas causas de justificação. As causas de justificação são exatamente para isso, para poder anular, né, a sua punição. Entre elas podemos citar motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados e a legítima defesa própria ou de outrem. Tá certo, perfeito, isso daí tá certíssimo. 30. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do Estado de mais de uma unidade, caberá ao comandante da OPM ou OBM, referente ao militar envolvido que tiver
maior antiguidade, apurar ou determinar. Não, pessoal, não é aquele que tiver maior antiguidade, é o comandante da área territorial. Está errado. Está bem aqui, ó, no artigo 46. Mais de uma unidade envolvida, caberá ao comandante da área territorial. Vá lá no artigo 46. A expulsão será aplicada em regra quando a praça militar, a expulsão é para a praça, independentemente da graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções após a instauração do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Isso aí está plenamente correto, a questão 31 está certíssima, então. Está aqui, ó, no artigo 48, está falando isso daí, bem interessante a questão da expulsão. 32, o Conselho de Disciplina destina-se, então é o objetivo do Conselho de Disciplina, apurar transgressões disciplinares cometidas pela praça. Disciplina é para a praça. Conselho de justificação é para oficiais. Perfeito. Ou da reserva remunerada e a incapacidade moral desta para permanecer no serviço ativo militar ou na situação de inatividade em que se encontra. Está perfeitamente certo também. Está aqui previsto no artigo 88, é o objetivo do Conselho de Disciplina. Julgue os itens de acordo com a Lei Complementar número 98 de 2011. Presta bem atenção, então. Fizemos 16 questões sobre o Estatuto dos Militares, mais 16 questões sobre o Código Disciplinar e agora vamos encerrar com 8 questões envolvendo a Lei Complementar número 98. Emerson, é mais ou menos essa proporção que tu acha na prova? Acreditamos que sim, e por isso estamos passando para você dessa forma, ok? Aplicar e acompanhar o cumprimento de punições disciplinares e expedir recomendações e provimento de caráter correcional estão entre as atribuições institucionais da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Está perfeito, está certo, está assim escrito lá no artigo 3º, incisos 2 e 16 da Lei Complementar 98. Aplicar e acompanhar o cumprimento de punições, expedir recomendações e provimento de caráter correcional. Portanto, essa questão 33 está certíssima. 34. Fica criado o cargo de Controlador Geral de Disciplina, de provimento em comissão, equiparado a secretário de Estado, livre nomeação e exoneração pelo governo do Estado, escolhido dentre os profissionais bacharéis ou licenciados. Aí está errado. Não são bacharéis ou licenciados, são bacharéis em direito. Bacharéis em direito, portanto, está errado. Está escrito bem aqui no artigo 4, escolhido dentre os profissionais bacharéis em direito. Vamos em frente, então. Expedir provimentos correcionais ou de cunho recomendatórios e integrar o Conselho Especial de Segurança e Transporte, previstos na Constituição do Estado do Ceará, estão entre as atribuições do Controlador Geral de Disciplina. Está errado. Não existe esse negócio aqui, ó, Conselho Especial de Segurança e Transportes. É Conselho de Segurança Pública. Está errado, então está aqui, ó, artigo 5º, inciso 14. Integrar o Conselho de Segurança Pública. Então está aqui no artigo 5º, inciso 14. O outro estava no inciso 13 e estava correto, beleza? Então a questão 35 está errada, é um item errado. 36. A estrutura organizacional da Controladoria Geral de Disciplina será definida em decreto do governador do Estado do Ceará. Tá certo, tá perfeito isso daí. Tá aqui, ó, artigo 8º. A estrutura organizacional da Controladoria será definida em decreto do chefe do Poder Executivo. Égua. Mas Emerson, presta atenção, não entendi mais nada.
decreto do governador do estado. E aqui decreto do chefe do Poder Executivo, exato. Chefe do Poder Executivo nada mais é do que o governador do estado. Portanto, a questão 36 está certa. 37. Os policiais civis e os militares e os bombeiros militares estaduais requisitados para servir na Controladoria Geral de Disciplina serão considerados para todos os efeitos como no exercício regular de suas funções. Está perfeito. O camarada policial que estiver trabalhando na controladoria, seja ele civil, seja ele policial militar ou bombeiro militar, que estiver na controladoria, é como se estivesse trabalhando no seu quartel, na sua OPM, na sua OBM de origem, tá certo? Então tá perfeito a questão 37, tranquilo, tá aqui no artigo 19 falando sobre isso daí. 38. Nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja de demissão, após decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina e antes do envio ao governador do Estado, deverá ser encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado, com fito de atestar a regularidade do procedimento. Está certo também. Perfeita a questão 38. Artigo 10, parágrafo 2º, escrito exatamente o que temos aí na questão 38. 39, penúltima, a Controladoria Geral de Disciplina poderá avocar qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância ainda em andamento, passando a conduzi-los a partir da fase em que se encontram. Também está certo, perfeito. Está aqui no artigo 1º, logo, parágrafo único, falando sobre isso. E para a gente encerrar, para cumprimento de suas atribuições, a Controladoria Geral de Disciplina poderá requisitar no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário documentos públicos necessários à elucidação e ou constatação de fatos objeto de apuração ou investigação, sendo assimilados, prazos não sendo assinalados, prazos não inferiores a 10 dias. Está errado. Esse prazo não pode ser inferior a 5 dias para a prestação dessas informações aqui. Requisição de documentos públicos e realização de diligências. Então, o prazo não pode ser inferior a 5 dias e não a 10 dias. Está aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, não inferiores a 5 dias. Pessoal, observem bem, foram 40 questões. Eu, de coração, já fico muito feliz de saber que você me assistiu até aqui. O maior reconhecimento vai ser você agora dando um like positivo para a gente, comentando, falando da nossa aula, trazendo sugestões, trazendo críticas construtivas, que é isso que vai fazer com que a gente continue tendo esse gás de passar para ti, tá certo? Eu, enquanto policial rodoviário federal que sou, conto sim com a sua aprovação para, quem sabe, um dia estarmos juntos trabalhando. Como eu já tive a oportunidade de trabalhar no estado do Ceará, gostei muito por ocasião da Copa do Mundo, por ocasião também da Copa das Confederações, dentre outras missões diversas, né, que a gente corre o Brasil todo aí pela Polícia Rodoviária Federal. Esperamos sim vê-los em breve, postando fotos no Facebook, aqui ó, fardado, igual esse camarada. Só tenha cuidado com essas fotos de Facebook, que policial que fica postando muita foto no Facebook é bem complexo isso daí. Você vai aprender essas diretrizes lá na Academia da Polícia Militar do Ceará. Continue sempre conectado na Loja do Concurseiro, no nosso YouTube também, youtube.com/Professor Emerson Castro, é um canal que eu tenho de matemática, falando de várias questões de matemática, vários assuntos. Dá o like pra gente, comenta, sugere, critica, vai lá no Face, Emerson Castro Matemática é o meu Facebook, pode comentar também. A maior satisfação é ver você assistir esse vídeo e depois comentar que esse vídeo te ajudou a pelo menos abrir os olhos sobre alguma coisa, tá certo? Fique com Deus, de coração, eu estou torcendo por você. Até a próxima, bons estudos. Essa reta final é só revisar. Até a próxima. Fui!